Fala, galerinha do nosso canal Veja por Outro Ângulo, aqui Lucas Cavalcante novamente com você, vozinha. É nóis. Pessoal, é o seguinte, o tema de hoje, bombástico, tremendo, difícil. Por que pastores estão cometendo suicídio? Antes de mais nada, é o seguinte, dá um curtir aqui embaixo, pelo seguinte, pessoal, através dos likes que vocês dão, a gente sabe se o vídeo tá legal ou não, se o tema foi aceito ou não. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e mais do que isso, faça o seu comentário, fale se tá bom ou não, apresente as suas ideias, porque a partir daí a gente consegue balizar os nossos temas, não é, vozinha? Exatamente. Dá um curtir atômica aqui e ó, liga o sininho. Vozinha, solta a vinheta aí, ó. Pessoal, é um tema emergente. Por que pastores estão se matando? Porque mais e mais a comunidade cristã, principalmente brasileira, tem recebido noticiários, notícias, informes de que este ou aquele pastor cometeu suicídio. Há um crescimento abrupto do suicídio no Brasil. Algumas pesquisas apontam que já subiu em torno de 38% o número de suicídios entre jovens no Brasil. É terrível esses números. O suicídio hoje está sendo classificado como uma epidemia. E, portanto, merece o respeito, merece que devotemos escuta e um olhar clínico e um olhar sábio a esse fenômeno social e não simplesmente negar que ele existe. Olha só que interessante, a agência Lifeway, uma agência americana, fez um estudo minucioso e ela chegou à conclusão de que 48% dos evangélicos americanos acreditam, olha só, acreditam que a leitura bíblica e a oração cura doenças e transtornos mentais. Essa é uma pesquisa que revela a infantilidade do povo de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa curar, eu não estou dizendo que a oração não cure, eu estou dizendo que não é só isso que a gente pode crer, no sentido de que eu oro, ou Jesus cura, ou então eu vou ao médico. Porque se isso fosse uma realidade, então os hospitais não estariam cheios de doentes, e sim as igrejas, no sentido que nós oraríamos e, portanto, a cura ali seria decretada. Não é assim que funciona. O próprio Jesus disse que os doentes precisam de médicos. Neste caso, se Deus tiver no âmbito da vontade dele me curar, amém. Senão eu creio que ele vai usar a medicina. E é tão babaca essa ideia de que a oração, e somente a oração e a leitura bíblica curam doenças mentais, porque quando ele não tá com câncer terminal, ele também não ora e lê a Bíblia. É fato que quando nós estamos doentes, a gente crê em Deus, mas também crê que Deus pode usar remédio e médico. Então essa pesquisa revela o quão infantil está a nossa teologia. Uma teologia que tem medo de falar de que algumas doenças que são abstratas, onde os sintomas são abstratos, ou a própria doença seja abstrata, não necessariamente ela é de ordem espiritual. Eu acredito que existem cânceres que estão ali por questões espirituais, mas acredito que em sua maioria sejam questões biológicas, questões psicológicas ou psicossomáticas. E infelizmente, pastores têm entrado nessa. Não são corajosos para assumir que tem problema. Não têm a responsabilidade com a própria vida, com o seu tempo de Espírito Santo, de assumir que estão passando por determinados problemas. Agora a pergunta é, por que os pastores não têm essa coragem? Que fenômeno é esse que impede daquele pastor gritar e pedir por ajuda? E aí entra um problema. Eu já vi discussões e vários debates sobre isso. De um lado, aqueles que criticam a igreja por falar que o pastor está errado, porque o pastor não pede ajuda, porque o pastor passa uma imagem de super-homem. Por outro lado, existem aqueles que defendem os pastores, dizendo que eles são indivíduos que estão sozinhos, que não têm em quem confiar e que a igreja desce-lhe o porrete quando ele apresenta alguma falha. É fato que em ambos os lados nós temos a verdade. Nós vivemos uma teologia absolutamente antropocêntrica, uma teologia terrena, que entende que o céu é aqui, que a verdade está aqui e que diz que a partir da sua vida com Deus você vai ter as coisas plenas aqui na terra. Mas, ô queridão, felicidade não é plena na terra, alegria não é plena, o gozo nessa terra não é pleno, nem a tua relação com Deus nessa terra é plena. Nós só teremos um dia com Ele. Portanto, tudo que nós temos na vida é parcial. Essa teologia que nós vivemos de triunfalismo, uma teologia que prega o poder das coisas e que através do ter eu revelo quem sou, essa teologia que só prega as coisas naquilo que eu posso ter, está produzindo doenças sociais na comunidade cristã, tais como o suicídio. Pastores que pegam o microfone e que vendem uma coisa de coaching, de mentor, eu sei lá o que se esquece de pregar o evangelho. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, ele morreu triste, abandonado, traído, esquecido numa prisão.
A vida de Paulo é uma contracultura, a cultura da prosperidade. E mesmo assim ele diz, eu guardei a fé. Enquanto nós reproduzimos esse conhecimento de que pastores são heróis, mais e mais nós estamos deixando a igreja doente e pastores doentes. O suicídio, como qualquer outra doença, faz parte da vida humana, infelizmente. E nós temos que tratar isso. Um pastor que tem ideias suicidas não quer dizer que ele tem menos fé que o outro. Significa que ele está passando por um problema. O Instituto Schaeffer, que é um instituto americano, curiosamente lançou um estudo dizendo que 35% dos pastores sofrem de depressão e 43% se dizem altamente estressados. Olha só, o nível de depressão de pastores dos Estados Unidos está maior do que outras profissões. Significa que pastores estão sofrendo mais do que bombeiro, do que professor, e eles não podem falar. Mais e mais pastores pegam o microfone para se passarem como grandes homens, no sentido de que eu sou melhor do que você. E mais as igrejas têm colocado pastores em pedestais, achando que o pastor dessa denominação é melhor do que aquele outro, e se esquecem de que ele tem família, de que ele falha, de que ele erra, de que ele tem pecados às vezes piores do que os seus, e não significa que a vida dele seja melhor do que a tua. Sabe o que mostra que a minha vida é melhor do que aquele que está lá fora? Sabe o que revela que a vida deste servo de Deus é melhor do que aquele que não conhece a Cristo? Somente significa que nós temos um Deus que a gente pode contar. Significa que nós temos um Deus que a gente pode dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, me perdoe porque eu fiz isso. Significa que nós temos a quem recorrer, a quem adorar e a quem louvar. Somente por isso. Porque não quer dizer que minha vida é triunfante, melhor do que a outro e que eu tenho que ter várias coisas. Cuidado com isso. A comunidade evangélica cristã mundial está doente porque nós temos pregado o evangelho mínimo, o evangelho medíocre, o evangelho terreno. E eu quero encerrar dizendo uma coisa importantíssima. O mesmo instituto, em sua pesquisa, fez uma outra pergunta e chegou à conclusão de que 58% dos pastores, eles dizem não ter amigos verdadeiros e amigos bons. É fato que até na palavra de Deus, pastor é figura solitária. A mesma igreja que levanta, derruba. Ofereça escuta ao seu pastor, ofereça cuidado com ele e não entregue a sua vida espiritual na figura de um homem. Entregue a sua vida espiritual à figura de Deus. Não compare a sua vida com a figura do homem, mas compare a sua vida espiritual com Deus. Eu quero encerrar dizendo uma coisa importante. A principal marca do evangélico deveria de ser o protestantismo, palavra que está longe do nosso vocabulário ultimamente. A nossa marca desde 1517 era protestar contra questões morais, culturais, teológicas e etc. E o que nós estamos fazendo hoje é uma igreja doente porque ela está deitada em berço esplêndido, quando ela deveria de protestar contra essa teologia e contra esses problemas. Nós precisamos nos posicionar novamente, protestar e permitir que a nossa humanidade seja discutida a fim de que nos ajudemos uns aos outros e que tenhamos uma vida mais saudável. É, não é, vozinha? É o seguinte, velho, veja por outro ângulo.